Atenção à leitura da atividade 7, mais uma atividade sobre reta numérica, tá, gente? Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 2 e o ponto F ao zero. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 5 estará 2 pontos. Então, gente, o ponto correspondente ao inteiro menos 5, ao número negativo menos 5, estará sobre o ponto D, entre o ponto H e o ponto I, entre o ponto C e o ponto D, ou sobre o ponto C. Pessoal, percebam que o ponto a ser localizado, ele representa um número negativo, um inteiro negativo. Um outro apontamento interessante, percebam que entre 2 pontos, nós teremos 2 unidades de diferença. Isso quer dizer que se entre o F e o E eu tenho 2 unidades de diferença, para cá eu tenho menos 2, isso quer dizer que entre o F e o G eu vou ter 2 unidades. E entre o G e o H, mais 2 unidades. Tá? Então, ó, do ponto F para cá, eu tenho os pontos positivos, tá? Isso nos leva a deduzir que o ponto menos 5, ele está à direita, né? A minha direita, né? Do menos 2. Beleza, pessoal? Então, o ponto B, o mesmo padrão de 2 unidades de diferença, o ponto D, ele vai representar o número menos 4. E o ponto C? Menos 6. E o ponto B? Menos 8. Então, vocês conseguem perceber que eu tenho 2 unidades de diferença, tá? Conforme a reta numérica nos mostrou, tá? Agora, a questão é, o número inteiro menos 5, ele vai estar, gente, ó, vocês percebem que, ó, ele não vai estar nem sobre o ponto C, nem sobre o ponto B, nem sobre o ponto D. Ele vai estar entre o ponto D e o ponto C, correto? Porque eu tenho menos 2, menos 4, eu vou ter o menos 5. Ó, entre esses 2 pontos, ó, o ponto C e o ponto D. Então, entre o ponto C e o ponto D, eu tenho o menos 5, correto? Ó, a minha reta ela está decrescendo, ó, menos 2, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8, tá? Então, o menos 5 estará entre o ponto C e o ponto D, letra C de casa. Questão tranquila, onde o aluno só precisa ficar atento ao sinalzinho do número, é um número negativo, e perceber esse padrão, tanto para o crescimento quanto para o decréscimo de 2 unidades, tá? E que o menos 5, ele vai estar justamente entre o menos 4 e o menos 6. Simples, pessoal? Show de bola? Vamos agora à próxima atividade. Está quase acabando. Atividade 8. Vem comigo. Atenção à leitura. Observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é: opção A, 0,9, opção B, 0,54, 0,54, opção C, 0,8
e opção D, 0,55. Pessoal, uma outra questão muito simples, onde o aluno só tem que ficar atento para ele não errar, tá? Bobeirinha. Então percebam que eu tenho uma reta numérica e na minha extremidade inicial eu tenho 0,5 e na final 0,6. Então, qual é o número que está sinalizado, ó, pela seta vermelha que eu marquei aqui? Pessoal, analisando as alternativas, a opção A e a opção C, sem chance. Por quê? Na opção A, 0,9. 0,9 é maior do que 0,6. Ele está à direita, correto? Então, ele não pode estar representado, né, pela seta em vermelho. E o 0,8 também. Ele está à direita do 0,6. Tá? Então, agora, a dúvida é a opção B ou a opção C. B, perdão, 0,54 ou 0,55. Tá, gente? Então, ó, entre o 0,5 e o 0,6, eu vou sinalizar cada número decimal para ver se eu fecho direitinho com o 0,6. Percebam, eu vou ter no meu primeiro risco, eu vou falar que é o 0,51. No segundo, 0,52. O terceiro, 0,53. E assim eu vou, gente. O quarto, 0,54, 0,55. O próximo, 0,56, 57, 0,58 e 0,59. E o próximo decimal é o 0,6. Tá, gente? Então perceberam que casou direitinho, um a um, tá? Cada número decimal até chegar no 0,6, certo? 0,51, 52, 53 e foi até o 59 e fechando direitinho no 0,6. Então, uma questão simples, onde o aluno ele só tem que ter atenção, tá? Porque a seta, ela indica o 0,54, tá? Só que na alternativa, nós temos o 0,55, que está muito próximo, tá? Uma bobeirinha do aluno, ele pula uma casa e marca o 0,55 e acaba errando, tá, gente? Uma questão muito simples, onde o aluno, ele não pode mais errar, ele não pode ter dúvida, tá, gente? Show de bola? Vamos agora à penúltima questão, atividade 9. Vem com o professor. Atenção à leitura da atividade 9. Observe a reta numérica a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a letra correspondente ao número 5/4, a fração 5/4. Opção A, letra M. Opção B, N. Opção C, a letra P. E opção D, a letra Q. Pessoal, uma questão simples, só que o aluno ele só vai ter que arrumar uma estratégia para ele não errar, tá? Porque geralmente, quando o aluno olha para a reta numérica e ele visualiza as frações, ele tem um certo medo, uma certa dúvida, tá? Então a minha sugestão é reescrever cada fração a partir do seu número decimal correspondente. Então percebam, tá? Nós temos o 0, nós temos o ponto M e nós temos a fração meio. A fração 1/2, ela representa, na verdade, 0,5. O decimal 0,5, tá? Aí eu tenho
o ponto N, o ponto 1, o ponto P, e eu tenho mais uma fração. Eu tenho agora, ó, 3 meios, 3 sobre 2, tá? 3 dividido por 2, 1,5, 1,5. Então, ó, 1,5, tá? E eu quero representar na minha reta a minha fração 5 quartos, que na verdade, eu dividindo 5 por 4, nós encontraremos, ó, 1,25. Tá, gente? Então, qual a letra da minha reta numérica que representa 1,25? Pessoal, tranquilo. 1,25 é a minha fração 5 quartos. Então, percebam que 1,25 não pode ser menor do que 1, nem menor do que meio. 1,25 é maior do que 1, certo? Só que 1,25 é maior do que 1, só que é menor do que 1,5, correto? É menor do que 1,5, né? 1,25 está entre 1 e 1,5. Então, ó, o ponto P representa a minha fração 5 quartos, que é equivalente a 1,25, né? Porque 1,25 está entre o número 1 e entre o decimal 1,5. Beleza, pessoal? Então, o ponto P representa a fração 5 quartos, tá? Que equivale a 1,25. Molezinha, né, pessoal? Convertendo nos decimais, ficou mais tranquilo, tá? Então vamos agora à 10ª e última questão. Vem com o professor Rafael. Atenção à leitura da 10ª questão, a última questão do nosso segundo simulado. O número irracional raiz de 7, raiz quadrada de 7, está compreendido entre os números, opção A, 2 e 3, opção B, 12 e 15, opção C, 3 e 4 e opção D, 6 e 8. Pessoal, falar em irracional, tá? Aquele número que não é um quadrado perfeito, tá? A gente precisa encontrar os dois quadrados perfeitos mais próximos, um menor e um maior. A partir daí, eu consigo encaixar, tá, o meu irracional. Nesse caso, o meu raiz de 7. Então, eu pergunto a vocês, o quadrado perfeito, aquele número que tem aquela raiz quadrada exata, tá? Mais próximo do 7, raiz de 7, é a raiz quadrada de 4, né? Que é quanto, gente? 2. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? E um número maior, um quadrado perfeito maior do que raiz de 7, é a raiz quadrada de 9. O 9 é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9, 3. Então, percebam que raiz quadrada de 7, tá? Está entre a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, o irracional raiz de 7 está entre o 2 e o 3. Alternativa correta, letra A de amor. Tá, gente? Pessoal, continuem estudando, tá? Continuem acessando a plataforma Educa Nilópolis, tá, gente? Eu tenho certeza que logo as atividades presenciais, tá, voltarão, tá, pessoal? Mas não deixem de estudar, continuem se preparando nesse projeto da Escola Municipal Professor Edir Ribeiro, tá? É um projeto fantástico, é um projeto que está vinculando tanto processos seletivos externos, uma provinha para a FATEC, para o IFRJ, como a prova SAEB, também a antiga Prova Brasil. Tá, gente? Então, aproveitem.
O material é feito com muito carinho. Tá, gente? Um beijão no coração de todos e até a próxima.